O programa a seguir tem classificação indicativa livre. Já tem algum tempo que o jornalismo policial ocupa espaço de destaque nas emissoras. Só em Curitiba, as principais redes e TV juntas transmitem 8 jornais policiais, entre os programas regionais e os nacionais. A pergunta que fica é: existem tantos jornais policiais porque eles dão audiência, ou é a audiência que pede a existência desse tipo de programação? Como é feita a produção das reportagens? Qual a influência da mídia na formação de estereótipos? E qual o papel do jornalismo policial para a sociedade? Como disse Luiz Eduardo Soares, antes do bandido é o estigma que assalta a consciência. Será? Fique com a gente e faça parte dessa discussão. Eu sou Thaís Leonardi e o Em Tese de hoje está no ar. E quem participa com a gente é o mestre em comunicação pela UFPR, Andrew André, que estudou a notícia televisiva como ferramenta de estigmatização e invisibilidade social. E também o repórter Márcio Barros, que há 10 anos trabalha como repórter policial e também ministra cursos sobre jornalismo investigativo. Sejam bem-vindos ao Em Tese. E a gente começa justamente o programa com uma citação que está na sua dissertação e que é bastante provocadora, né, Andrew? Que é justamente: antes do bandido é o estigma que assalta a consciência. No teu trabalho, você analisou 50 edições de 2 jornais de grande audiência no nosso estado, o Paraná TV Primeira Edição, que é o jornal da RPC, afiliada da Rede Globo, e também o Tribuna da Massa, que é o jornal da Rede Massa, afiliada do SBT. O que é que você pode perceber? A maneira que a violência é retratada nessas reportagens policiais é capaz de criar estereótipos? Thaís, é capaz sim. Eu trabalhei com 50 edições, como você disse, dos 2 telejornais. São 2 telejornais que, por essência, são diferentes, né? O primeiro jornal é um jornal que é chamado pelos críticos de televisão de polifônico, né? Que é um jornal onde, teoricamente, há uma polifonia maior de vozes, onde os atores que participam desse telejornal, eles conseguem dialogar. E o segundo jornal é pertencente ao gênero opinativo, né? Onde a figura do apresentador ela é mais forte, né? Então há uma diferença essencial entre esses 2 tipos de telejornal, né? Enquanto o primeiro trabalha muito, enquanto o Paraná TV, por exemplo, trabalha com a questão da segurança pública, né? Eles evitam falar do tema de violência, né? O Tribuna da Massa, ele também trabalha com essa questão da segurança pública, mas ele também aborda o noticiário policial. E o que você pode perceber, além dessa diferença, outras diferenças também que existem na maneira que a violência é retratada nesses 2 jornais em relação, por exemplo, aos locais onde essas reportagens foram produzidas? No Paraná TV, as notícias são produzidas mais aqui na região de Curitiba, principalmente na Regional Sul, né, onde os indicadores sociais, né, socioeconômicos são mais baixos. No Tribuna da Massa, por outro lado, há uma grande valorização da região metropolitana de Curitiba, né? Enquanto o Paraná TV trabalha principalmente com matérias ligadas à questão de crimes contra o patrimônio, né, roubo, né, enfim, esse tipo de crime, o Tribuna da Massa vai priorizar crimes contra os costumes e contra a vida, né? Então essa é uma abordagem bem interessante que mostra que a linguagem desses 2 telejornais, elas são distintas em abordagem. Márcio, você que já tem 10 anos de experiência em jornalismo policial, você pode perceber também que essa diferença de abordagem de um jornal para o outro vai de acordo com a audiência que aquela programação tem? Existe essa necessidade de se atender à audiência? Eu percebo. O que eu percebo também é que existe hoje uma aproximação entre esses 2 veículos, no sentido de programação. Durante muito tempo, o jornalismo policial ele era estigmatizado. Tinha lá os grandes apresentadores, que hoje, né, o Cadeia, o Ratinho e outros tantos, que fizeram história aí, eles eram programas policiais. Hoje não. Hoje até o Tribuna da Massa, como o Andrew falou com precisão, trata não só o jornalismo policial, mas segurança pública. Então quando eu faço uma matéria de um cara morto, por exemplo, na periferia de Curitiba ou da região metropolitana, não é mais um caso de morte. A gente tenta juntar aquele caso com tantos outros e questionar. Gente, já são 15 homicídios nesse bairro?
Então, quer dizer, não é o morto pelo morto, é a segurança pública que está entrando em questão. E eu percebo isso também da RPC TV, que eles estão se aproximando para cá. Tanto que, durante muito tempo, eles não tinham notícias policiais. Entrava quando era um caso de grande repercussão, uma pessoa da mídia que estava lá, ou alguém, uma autoridade, aí entrava um jornalismo policial. Hoje eu já percebo uma aproximação uma aproximação dos dois veículos com relação ao jornalismo policial. Agora, com relação à tua pergunta, eu acho que existe isso mesmo. Há necessidade fazer o material, produzir o material, porque tem um telespectador esperando aquilo, né? Aquela velha máxima do jornalismo de que mais vale um corpo na esquina do que os 500 do Japão, eu acho que está cada vez mais próximo da nossa realidade. Então, quer dizer, acontece um crime na região, no bairro daquela pessoa, ela não quer saber de quantos morreram em Santa Maria, ele quer saber daquele morto que está na rua da casa dela. E eu percebo que esse jornalismo de bairro, jornalismo de comunidade está crescendo e aumenta o interesse nessa editoria. Nesses 10 anos, você percebe uma evolução no jornalismo policial? O que é que mudou? Eu percebo também que aumentou os veículos de comunicação que cobrem o jornalismo policial. Por conta disso, os profissionais do mercado estão se reciclando, né? Hoje já são mais jornalistas, sendo jornalistas, quer dizer, nem isso não é regra, mas sendo jornalistas formados, existe um pouco mais de ética. Por exemplo, um pai que abusa sexualmente do filho. Lógico, de acordo com o Estatuto da Criança e do Adolescente, a gente não pode divulgar o nome desse pai. E durante muito tempo, o jornalismo policial escrachava esse pai, colocava ele na mídia, colocando em risco essa criança. Hoje não, hoje a gente já pensa diferente. As pessoas que estão envolvidas e produzindo esse material já pensam diferente, ou seja, tem um pouquinho mais de ética. Então eu acho que nesses 10 anos eu percebi que essa editoria ela está evoluindo, a passos lentos, mas está evoluindo. Há mais responsabilidade na hora de tratar a notícia? Eu acho que sim, e de certa maneira sim. O Márcio tratou bem essa questão, né? Quando o jornalismo policial e o jornalismo esportivo, sobretudo essas duas áreas, eles eram considerados como a escória do jornalismo em certo momento, né? Então, se você não pudesse trabalhar em política ou não pudesse trabalhar em economia, que são as duas áreas mais nobres, né? Sobrava e ia para essas outras áreas. Exatamente, você ia trabalhar nessas duas áreas, né? Então, isso é muito interessante que a própria noção de jornalismo policial, de jornalismo investigativo, ela vá se alterando com o tempo, né? Eu acho que é uma tendência natural e é muito bom que mais profissionais formados na academia passem a ingressar essas áreas também. Isso é bacana. E olha, nós até acompanhamos um dia na vida de um repórter policial para você ter uma ideia de como é que funciona essa dinâmica toda. É o repórter Bruno Henrique, repórter da Banda B e também da TV Bandeirantes. Esther Atanásio e Tony Serpa acompanharam de perto os bastidores da produção jornalística. Veja só. A rotina de um repórter policial começa logo cedo. São 8h30 da manhã, a gente acabou de ligar para o Bruno e ele já está na delegacia de homicídios. E a gente está indo para lá para acompanhar tudo de perto. Vamos lá. A gente acabou de chegar na delegacia de homicídios e agora a gente vai lá dentro para tentar encontrar o Bruno. Quando chegamos na delegacia, o Bruno já estava acompanhando uma coletiva de imprensa. Assunto: marido suspeito de matar mulher. A ocorrência termina, mas o telefone não para. O pessoal no programa do Luiz? No jornalismo policial, a regra é a parceria. A imprensa ajuda a polícia e a polícia ajuda a imprensa. A população às vezes tem medo de procurar a polícia. Eles procuram a gente. Olha, quem matou fulano de tal foi o fulano. E a gente, como tem esse contato, encaminha para o Henrique. E o Henrique da mesma forma, olha, eu preciso que vocês divulguem uma foto de um suposto assassino do crime, tá? Então a gente meio que trabalha em conjunto com ele. Entre os repórteres policiais, a concorrência é o de menos. Anderson e Bruno compartilham informações e seguem juntos para o local do crime. Então, nessa troca de informação, Anderson, tem um local de morte em tal lugar. Ô Anderson, o tenente acabou de me ligar, tem uma apreensão de drogas lá no Ciaxu. Vai ter uma apresentação na delegacia. Então tem essa troca de informação que facilita para que nós podemos levar informação para o ouvinte. Né? No carro, entre uma pauta e outra, conversamos sobre o desafio de se fazer jornalismo policial de qualidade. Eu acho que a gente pode contribuir ainda mais.
justamente a gente mostrar, né, o que está acontecendo. Não mostrar numa forma voltada para o sensacionalismo. A gente tinha que mostrar um pouco mais da realidade, o que está acontecendo com o pai dele, com a mãe dele, por que ele procurou hoje o mundo das drogas. Cadê as políticas públicas? Cadê a prefeitura? Cadê o nosso governo para tentar, de alguma forma, trazer uma atividade para esse jovem que ele possa ter meios de conquistar e comprar um boné, uma camisa ou uma calça? A correria é grande, mas o Bruno fica ligado em tudo o que acontece. Se a informação chega, ele já entra no ar. GAECO, sobre aquela notícia que a gente passava agora há pouco, da prisão de um policial militar, de um guarda municipal, a informação... Depois, corre para apurar os detalhes e completar a reportagem. Atrás da notícia, os repórteres fazem um verdadeiro tour pelas delegacias. Conhecem de perto os delegados e ficam frente a frente com os presos. Então, como funciona esse contato com os presos? Para vocês é um pouco constrangedor? Constrangedor. A gente, assim, tenta de alguma forma manter uma certa distância, né? Você viu que eu tentei fazer algumas perguntas para ele ali, ele falou, tá tudo no papel. Na verdade, eu não sou policial, é o direito dele de não falar. E é difícil também fazer essa abordagem para não cair no sensacionalismo. Claro. A gente acompanhou só um pedacinho de um dia cheio de notícias de violência. A nossa caminhada termina aqui, mas o dia do Bruno tá só começando. Uma coisa que a gente pode perceber bem aqui nessa reportagem é que muitas vezes a população, pelo que o Bruno mesmo fala, e isso você vai poder dizer se acontece ou não também, a população, por medo de denunciar um crime à polícia, procura o jornalista. Isso acaba acontecendo diariamente na rotina de vocês? Muito, com frequência. De manhã eu trabalho na TV e à tarde no jornal. No jornal, muito mais. Muita gente liga, manda e-mail, por questões que às vezes faltam esclarecimento. Os meninos estão fumando maconha na frente da minha casa. Será que tem como vocês ir fazer uma reportagem? Ele nem ligou para a polícia ainda, entendeu? Às vezes ele acha que nós, a imprensa, temos que ir lá e resolver isso. Isso faz com que a imprensa confunda seu papel, achando que tem papel de polícia também? Eu acho que durante muito tempo houve essa confusão. De jornalista, por isso que eu te falei da ética, de jornalista chegar num local, entrevistar o preso, e lógico, o cara abusou sexualmente de uma criança, ou é um latrocida que matou durante um assalto, matou um comerciante que estava trabalhando. Claro que nós somos, né? A gente fica indignado com isso. Dá vontade de dar uns tapas no cara? Claro que dá. Mas nós não temos esse direito, até porque... E ninguém tem, né? Ele tem que ser julgado e pagar pelo crime que cometeu. Então, isso é ética também. Você se portar e ouvir o cara no direito que ele tem de falar a versão dele. O que fica claramente identificado no meu trabalho desde o início é essa dependência policial, né, essa dependência do dia a dia, da entrevista com a fonte e com o policial, né, como, por exemplo, o delegado. Né. E nesse aspecto, Márcio, não compromete, às vezes, o trabalho do jornalista, essa proximidade com a polícia, tendo em vista que muitas vezes surgem denúncias envolvendo os próprios policiais, e ele é teu amigo, passa as informações para você todo dia, como lidar com essa situação? Eu não acho isso positivo. Eu acho que cada um no seu lugar, né, cada um tem que ter, tem que ser essa situação de respeito, tem que ser colega, tal, passar informação, mas não pode ter essa proximidade. Eu não acho isso muito produtivo. Mas agora tem uma outra questão do jornalismo que eu acho que é fundamental a gente lembrar. O jornalismo policial, ele é preguiçoso. Porque assim, você chega num local de morte, por exemplo. Naquele momento, quem falar primeiro é o dono da verdade. Então, porque além daquele local, eu já tenho mais um outro. E depois de lá eu tenho uma outra coletiva, e depois da coletiva eu tenho uma outra situação. Então, se o policial militar, indiferente se ele está com a razão ou não, vamos imaginar uma situação de confronto com a polícia. Se o policial militar chega e conta, e dá uma entrevista, os jornalistas que estão ali, eles não vão atrás de uma outra versão da vítima. Não, será que ele era bandido mesmo? Será que ele estava armado mesmo na hora do confronto? Então, isso eu acho que é um erro que a gente precisa ser resolvido, né? Então, a gente precisa ouvir os dois lados, mas por conta dessa correria do dia a dia, a gente ouve quem falar primeiro e vai embora. Quem sabe esse seria um ponto também, um aspecto para a gente pensar num próximo passo, num próximo avanço do jornalismo investigativo, do jornalismo policial. Mas agora a gente faz uma pausa na nossa conversa. No quadro UFPR pelo Mundo de hoje, nós vamos conhecer a história da Vanessa Rodrigues de Souza. Ela é aluna da Universidade Federal do Paraná, mas atualmente estuda nos Estados Unidos. Acompanhe.
Olá, meu nome é Vanessa, estou fazendo intercâmbio nos Estados Unidos, no estado do Arizona, Universidade do Arizona. Eu estou estudando saúde pública aqui. O curso que eu estou fazendo na UFPR é farmácia, e então eu gosto bastante dessa área de saúde pública e eu fiquei com curiosidade de saber como que é essa área aqui nos Estados Unidos. E eu mudei bastante minha visão em relação a isso, porque simplesmente se preocupam com a saúde pública, e eu estou gostando bastante das aulas, já fiz bastante amizade com brasileiros aqui e também com o pessoal dos Estados Unidos. Sendo realmente uma experiência maravilhosa que eu acredito que será muito bom para o meu futuro profissional, em relação à melhora do inglês e também essa ênfase na saúde pública, que é a área que eu gostaria de atuar quando eu me formasse, porque eu estou acabando o meu curso do FPR. Eu queria dizer que eu realmente recomendo, que é um desafio, porque aqui cada dia é uma experiência nova, são situações diferentes, dificuldades, mas também que vale muito a pena, e eu sou muito grata ao FPR por me proporcionar essa oportunidade que é única e incrível de conhecer um outro país e estar em outra cultura também, muito enriquecedor. E para saber mais sobre os programas de intercâmbio acadêmico na UFPR e sobre o programa do Governo Federal Ciências Sem Fronteiras, acesse o site da Assessoria de Relações Internacionais, que aparece aí na sua tela. A ARI está também nas redes sociais. O Em Tese faz um rápido intervalo e a gente volta já já. Estamos de volta e o assunto de hoje é a influência da mídia na formação de estereótipos. Quem participa com a gente é o mestre em comunicação pela UFPR, Andrew André, que estudou a notícia televisiva como ferramenta de estigmatização e invisibilidade social, e também o doutor em sociologia e professor da UFPR, Pedro Bodet. Seja bem-vindo, professor. Obrigado. Professor, de acordo com o levantamento informal feito pela nossa equipe, só aqui em Curitiba existem 9 telejornais de jornalismo policial. Na sua visão, a que se deve esse grande espaço dedicado a esse tipo de notícia? A violência aumentou e por isso é notícia, ou é a audiência que se interessa por esse tipo de assunto? Então, a gente precisa ver a mídia como um dos elementos que compõem o mundo social. Né? Sendo assim, se a mídia compõe o mundo social, ela reflete o mundo social. O que eu estou dizendo, desde já quero deixar claro, que eu não acho que a mídia seja uma espécie de quarto poder, mal absoluto, não. Ela reflete o que a sociedade deseja, pensa, etc. Então, some a necessidade que as pessoas têm de lidar com o extraordinário, digamos assim, ou lidar com coisas sensacionais, como o crime. Some isso a uma necessidade mercadológica, porque, enfim, há a necessidade da mídia vender os seus produtos. É um comércio, é um mercado. O crime sempre vendeu muito. O crime, desde que nós temos registros, histórias de crime, como diria o Lobato, histórias de crimes com sangue aos jorros, amores impossíveis, sempre vendeu muito. E é isso que a mídia reflete. Se tem 9 jornais que lidam com isso, são nichos que eles estão preenchendo, de classe média até as camadas mais populares. Claro que pode retroalimentar e ter uma relação sinérgica com, por exemplo, o aumento do medo da insegurança. Mas não é o exclusivo produtor do medo da insegurança. Então, aquela visão de que o telejornalismo seria capaz de produzir uma cultura do medo pela simples veiculação em massa desse tipo de notícia, a gente tem que tomar um pouco de cuidado, Sim, né, com não isso. se aplica de forma alguma. É necessário que haja um substrato social, que a mídia reflita e que haja uma relação sinérgica com a realidade social na qual a mídia está inserida.
É muito interessante isso que o professor levantou, porque antes do surgimento dos jornais, os jornais impressos ainda, lá no século XV, na Inglaterra, surgiram o que um pesquisador norte-americano radicado em Portugal, que se chama Nelson Traquina, chama de folhas volantes, né? Essas folhas volantes, elas não tinham periodicidade, né? Então não chegavam a ser jornal, elas eram publicadas em um número aí entre 20 e 30 por ano. Mas os assuntos principais que se tratavam nessa época eram a vida das celebridades, né, os crimes hediondos, né, e todos esses assuntos que geram discussão. Ou seja, não mudou hoje, muito, né, do que a gente vê a hoje. A essência, né? as pessoas, desde sempre, elas se interessam por esse tipo de coisa, né? Uhum. Então isso é bem bacana. E de que maneira, professor, que a mídia contribui para a reprodução do senso comum que existe? Então, jornalistas, editores estão, como nós, sociólogos, envolvidos no mundo que tentam explicar ou que tentam refletir, digamos assim, né? Que tentam noticiar. E, claro, são portadores de um senso comum desse mundo. O que sociólogos, cientistas sociais aprender de cedo? Em separar senso comum de outras formas de explicação do mundo. Então, o que a mídia faz, em algum sentido, é tomar o senso comum, repito. Então, por vezes o que a mídia faz é dizer o que as pessoas querem ouvir para poder vender e, enfim, entrar e funcionar como uma empresa que deve gerar lucros, etc, etc. Então, o que muitas vezes se acha que é um complô midiático, quanto que quer que seja, é tão somente, não estou dizendo que em casos objetivos, vamos lá, o caso que nós conversamos da escola base, que a mídia se jogou muito imediatamente e aí depois as pessoas eram inocentes, mas já estavam queimadas. No caso do Collor, que de uma hora para outra construíram o caçador de marajás, etc, etc. Isso acontece, é verdade. Mas, no geral, o que a mídia faz é dar uma espécie de ressonância ao senso comum e, mais uma vez, ter uma alimentação, uma relação sinérgica com o senso comum. Então, editores, jornalistas não estão livres, assim como nós, sociólogos, das formas comuns de lidar com o mundo. Porque o senso comum também não é um palavrão, também não é um problema de caráter ou uma doença mental. O senso comum é tão somente um acordo comum para resolver de forma rápida e prática determinados assuntos comuns. E junte-se a isso, né, que o professor falou, a questão também, né, da rotina de produção, né, que enquanto o sociólogo ou o pesquisador dentro da universidade ele pode se abstrair, né, pode sair um pouco do mundo para poder avaliá-lo, né, o jornalista enfrenta, né, como o Márcio até comentou no bloco passado, ele enfrenta 3, 4, 5 matérias por dia. Então, essa rotina de produção, né, esse processo pasteurizado de se produzir a notícia, né, ele vai fazer com que o jornalista até acabe recorrendo a esse conhecimento do senso comum, como o professor disse, é fundamental para a nossa vida, mas isso influencia diretamente na reprodução de estereótipos. E agora a gente faz uma pausa na nossa conversa para saber o que está sendo pesquisado de curioso e interessante pelo mundo. É o Giro de Pesquisas. A Unesp de Araraquara está desenvolvendo um creme à base de goiaba que retarda o envelhecimento da pele. O extrato da fruta tem propriedades antioxidantes que combatem os radicais livres. O creme ainda precisa ser testado em humanos e a expectativa é que o registro na Anvisa saia em 3 anos. Mulheres de olhos castanhos são mais confiáveis, enquanto homens de olhos azuis são os que causam maior desconfiança. As conclusões são de um estudo da Universidade Carlos de Praga, na República Tcheca. Foram apresentadas 40 fotografias de rostos de mulheres e 40 de homens para 238 estudantes avaliarem a confiabilidade das pessoas. Os pesquisadores perceberam que a cor dos olhos e o formato do rosto interferem nessa percepção, sendo que aqueles que possuem olhos castanhos foram tidos como mais confiáveis. 21 minutos por ano são suficientes para manter um casamento saudável, garante um estudo da Universidade de Northwestern, nos Estados Unidos. Na primeira fase da pesquisa, os casais tiveram que escrever a cada 4 meses pequenos relatórios de 7 minutos sobre a satisfação conjugal e relatar por escrito as brigas que tiveram no período. Na segunda fase, os casais fizeram uma reavaliação da situação.
revisaram os problemas e propuseram soluções que fossem satisfatórias para ambos. Isso fez com que a angústia e a insatisfação conjugal diminuíssem. Voltando agora, professora, ao tema da nossa entrevista de hoje, de que maneira que o senhor acha que a mídia pode contribuir efetivamente para a segurança pública, para a redução da violência? Então, eu acredito, como muitos teóricos pensam sobre a mídia, que a mídia ocupa um papel fundamental no debate, não só pautar, mas não seria ideal que a mídia pautasse, é a sociedade que tem que pautar, e repercutir temas para um debate público. Para isso, a mídia precisa, os mídias, digamos assim, eles precisam ter um compromisso público, um compromisso republicano e democrático. Isso significa informar com qualidade, discutir os temas públicos com responsabilidade e, veja, essa é uma maneira em que a mídia pode contribuir efetivamente. Ela não tem como contribuir de forma positiva, ela só contribui para aumentar o medo quando, por exemplo, no caso da segurança pública, ela pede mais do mesmo. Mais polícia, mais cadeia, repercutindo o quê? O senso comum, o que todo mundo acha. Se ela não muda, como a gente costuma dizer, se ela não é capaz de acompanhar outras discussões mais qualificadas, o que ela se torna é um porta-voz privilegiado, se não do senso comum, de posições conservadoras. Então, pode ajudar, sim, muito, mas precisa qualificar o discurso. E pegando o gancho agora do que o senhor acabou de dizer, professor, a gente percebe, Andrew, que muitas vezes o ensino do jornalismo policial ou jornalismo de segurança pública é negligenciado nas universidades. Você acha que dando uma formação mais completa para esse estudante de jornalismo também pode ajudar a mudar esse discurso, acabar com esse conservadorismo, com esse senso comum, pelo menos avançar nesse sentido também? Na verdade, o ensino de segurança e violência ele não existe, né, dentro da universidade, dentro da grade do curso de jornalismo. Você trabalha... Quando você vai trabalhar com redação, por exemplo, você vai trabalhar com economia, você vai trabalhar com política, com cultura, com esporte, mas a questão de segurança e violência, ela simplesmente não existe, né? Eu acho que, acima de tudo, além de você trabalhar com essa questão, tentar trazer para dentro de sala de aula, eu acho que o mais relevante do que isso é você ter uma formação humana mais forte, né? Então, quando você traz teus alunos dentro da universidade, você fazer eles conhecerem outros mundos, né? Porque a essência para se diminuir preconceito, para se resolver problemas e tal, é a convivência, né? Então, se você só conhece um mundo, você acaba sendo vítima dele, né? Acaba se tornando vítima dele. E a partir do momento que você consegue dialogar com outros mundos e conhecer outros atores, né? A sua visão de mundo ela se amplia, evidentemente, né? E você acaba podendo reinterpretar o mundo de outras maneiras. Para a gente encerrar, de que maneira que você espera contribuir para o jornalismo e também para a sociedade com esse teu trabalho? Bom, de uma maneira muito pontual, eu acho que vindo aqui e me dirigindo ao grande público, né, demonstrando, eu acho que é uma resposta, né, do investimento que o Estado fez para que eu pudesse fazer a minha pesquisa. Esse é um ponto fundamental, né, e o mais importante deles é em sala de aula, né, que essa é uma experiência que eu quero levar para a sala de aula. A partir de agora que eu ingressei esse ano em sala de aula, né, de fato. Então, a minha intenção é trabalhar isso e dar prosseguimento nessa pesquisa, tentando compreender um aspecto mais de mediações, né? Como as pessoas que têm o perfil que eu identifiquei na minha pesquisa, que são homens de 25 anos, moradores da região metropolitana, como essas pessoas, pardos, né, como eles se enxergam dentro da mídia e se eles conseguem perceber que o perfil social que eles têm é o perfil que é estigmatizado como violento, né, que é o perfil do agressor. Tá certo, mais um avanço aí que a gente vê nesse sentido, né? Mais um avanço. Muito obrigada pela participação de vocês no Em Tese de hoje. Obrigado. O Em Tese fica por aqui, mas você pode rever esse e outros programas no nosso site. Dúvidas e sugestões? Entre em contato pelo e-mail que está aí na sua tela. A gente volta a se encontrar na semana que vem. Até lá!